No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. De 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, vai dizer o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Vou ler novamente, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos usá-la um pouco mais para frente. Querido irmão, é impressionante como uma biografia, uma descrição de um filho de sacerdote começa dessa forma, né? Filho de Belial. O sacerdote se chamava Eli, que significa grande Deus, ou Deus grande. Mas os seus filhos eram chamados de filhos de Belial. Belial. Quem era esse senhor Belial? Será que teria sido um outro nome para Eli? Porque nós sabemos que os israelitas tinham essa prática. Eles trocavam o nome assim. Sempre quando alguém passava por uma profunda experiência pessoal, eles trocavam o nome. Por exemplo, Abrão virou Abraão. Jacó passou a ser Israel. Esaú passou a ser Edom. No Novo Testamento, Simão passa a ser chamado Cefas ou Pedro. Mas nesse caso, que experiência que ele passou para ser chamado de Belial? Mas não é isso, meu querido. E nós vamos entender. A expressão filhos de Belial é a expressão hebraica para dizer que alguém é muito mau. Naqueles dias em Israel, quando uma pessoa queria dizer que alguém era muito mau, então eles diziam: essa pessoa é um filho de Belial. Aliás, a expressão filhos de Belial aparece 16 vezes no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, que também pensava em características hebraicas, a cabeça dele era uma cabeça de judeu, e também chegou a usar esta expressão pelo menos uma vez, ali em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Vou abrir aqui, 2 Coríntios, se você tiver com a sua Bíblia, você pode também abrir. Capítulo 6, está aqui. 2 Coríntios. Está na minha mão, capítulo 6. E o verso de número 15. Que diz o quê? E que concórdia há entre Cristo e Belial. Entendeu? Paulo também usa esse nome. Que concórdia, que comunhão, que casamento pode haver entre Cristo e Belial. Então já se vê que Belial não é uma coisa boa. Na verdade, Belial era um outro nome para demônio. Então, filhos de Belial não era nenhum tipo de elogio. Por exemplo, era a expressão usada para descrever gente da pior espécie. Tanto é assim, querido, que nós vamos encontrar em várias tradições, e tradições de modos diferenciados de tentar explicar filhos de Belial. Por exemplo, uma tradição diz assim: homens sem valor. Uma outra versão vai dizer encrenqueiros. Então, na verdade, eles eram pessoas encrenqueiras. Gente da pior espécie. Então, os filhos de Eli eram exatamente isso, diz a Bíblia. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Não conheciam o Senhor.
Então, com essa biografia ímpia dos filhos de Eli, que se chamavam Ofni, ou Finéias, nós vamos aprender importantes lições sobre o conhecimento de Deus. Vamos, em primeiro lugar, ver que o conhecimento de Deus é o melhor antídoto contra o pecado, contra a maldade. E lendo a Bíblia, nós descobrimos que a impiedade, ela deriva da falta de conhecimento espiritual. O texto diz por que eles eram filhos de Belial. Eles eram filhos de Belial porque não conheciam o Senhor. Veja, meus queridos, é nisso que dá não conhecer o Senhor. Quando alguém não conhece o Senhor, esse alguém acabará afundando no pântano do pecado. Vai se tornar ciumento, mentiroso, rancoroso, beberrão, desonesto, boca suja, orgulhoso, caluniador. Vai se tornar rebelde, vai se tornar adúltero, vai se tornar vingativo e outras coisas mais. Caluniador, rebelde, adúltero. São palavras pesadas, meus queridos. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Foi assim com eles, meus irmãos. Veja ali em 1 Samuel capítulo 2 mesmo, que eu disse para vocês ficar aberto. Agora 1 Samuel capítulo 2, e nós vamos entender por quê. Está aqui na minha mão. 1 Samuel capítulo 2. Você pode também pegar na sua Bíblia e veja o que diz. Está aqui. 1 Samuel capítulo 2, versos 22 e 24. Por que eles eram assim? Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntava à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo de Deus. Olha o tipo de pessoas que eram os filhos do sacerdote ali. A Bíblia vai dizer que eles se deitavam com as mulheres que trabalhavam na igreja. Não tinham nenhum senso de temor a Deus. O negócio deles era pecar, e pecar escancaradamente. Então disse-lhes Eli: por que fazeis isso? Tenho ouvido todo esse povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço espalhando sobre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra o outro, Deus julgará. Mas o que pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Pai, pois o Senhor queria matá-los. E o Senhor vai mesmo punir esses dois no final das suas histórias. Eles morrem em combate com os filisteus. Irmãos, queridos, eles não conheciam a verdade, eles não conheciam o Senhor. E por não conhecer o Senhor, é que o homem afunda na brutalidade, na mentira, no pecado. Só o conhecimento de Deus, meus irmãos, é freio capaz de fazer o homem evitar a impiedade. Portanto, nós só teremos uma sociedade menos belicosa, menos maldosa, quanto mais a sociedade, por exemplo, a sociedade brasileira, conhecer o Senhor. Teremos uma sociedade menos violenta, quanto mais a sociedade brasileira conhecer o Senhor. Teremos um povo menos imoral à medida em que esse povo conheça o Senhor. Os filhos de Eli não conheceram o Senhor, por isso faziam o que eles faziam. Mas você pode dizer: Rodolfo, o tempo já passou e muita coisa mudou. Sim, é verdade, mas parece que o povo não mudou. Vamos pegar Isaías capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja se o povo mudou. Lá em Isaías vai trazer para nós um texto falando sobre o comportamento do ser humano.
o comportamento do homem. Isaías, capítulo 1, está aqui na minha mão, versículo 3 e 4. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. O que está dizendo aqui, meus irmãos? Se você tem um cachorrinho de estimação, é interessante, se você tem um cachorrinho doméstico aí na sua casa, assim que você chega, ele vem abanando o rabinho para o seu lado. O que está dizendo aqui? O boi conhece o seu possuidor. Um quadrúpede, um animal irracional conhece o seu dono, mas o povo do Senhor não conhece o Senhor. É isso que Isaías está dizendo. Um animal irracional conhece o seu dono, se alegra com a presença do seu dono, mas os homens, os filhos de Deus, não conhecem o seu dono. Irmãos, que coisa triste, porque um quadrúpede é irracional, mas ele conhece o seu dono, ele vibra com a aproximação do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, diz o Senhor. E o Senhor diz isso, não é festejando, não, meu querido, mas é com muito pesar. É por não ter o conhecimento de Deus. Israel faz o que faz. O que eu quero dizer? Por não ter o conhecimento de Deus, cada um faz o que acha que deve fazer. A classificação de filhos de Belial não tem nada de elogio. Muito pelo contrário. Nós vamos ver filhos de Belial levando o povo de Deus a se desviar do caminho. Então, quando a Bíblia chama alguém de filho de Belial, é porque realmente essa pessoa é má. É alguém que despreza o conhecimento de Deus. E por desprezar o conhecimento de Deus, afunda-se na imoralidade, na impiedade, na idolatria, no pecado, no engano. Meus irmãos, o conhecimento de Deus é o melhor antídoto contra o pecado. E lendo a Bíblia nós vamos perceber que o conhecimento de Deus é alcançado por meio do investimento individual. Preste atenção no que eu vou falar, querido. A salvação não é herança que o pai deixa para o filho. Não existe religião herdada, não há testamento da fé. A salvação não é obtida por inventário. Não adianta ter nascido num lar cristão. Não adianta estar numa igreja que se diz a igreja de Cristo, se essa pessoa não nascer de novo. Muitas das vezes, ter nascido num lar cristão é uma bênção, porque você cresce na igreja e cresce desconhecendo até mesmo o mundo. Cresce desconhecendo até mesmo o pecado. Mas muitas das vezes, o crescer no lar cristão, o ter nascido no lar cristão, pode vir a ser uma maldição. Porque a pessoa cresce e ela se acostuma com a linguagem religiosa, com os cânticos, com os hinos, com a teologia, com a escola bíblica dominical, com os horários, e aquilo passa a ser tanto parte da vida dela que ela se esquece que deve investir no seu relacionamento pessoal com Deus. Não existe transferência da graça, meus queridos. Não existe transferência de graça de pai para filho. É investimento individual. O sacerdote era um homem especial na sociedade israelita. Ele tinha privilégios especiais. Só ele, por exemplo, podia entrar dentro do Santo dos Santos. Só ele podia oferecer os sacrifícios que o povo trazia para pagar os seus pecados. Só o sacerdote podia fazer isso. Então, ele era visto na sociedade como alguém especial, como alguém que privava de uma comunhão íntima com Deus. Os filhos do sacerdote, eles, apesar do pai sacerdote, eles se tornam homens violentos, homens depravados, materialistas, conforme a Bíblia vai descrever. Mas como que pode alguém ser criado no Evangelho, dar as costas para o Evangelho? Como é que pode alguém ser criado com o leite da palavra de Deus? Alguém ter nascido ali dentro, ter sido criado e depois cresce e vira as costas e diz: Deus não existe. É difícil entender.
Mas graças a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele vai afirmar sobre a individualidade da responsabilidade espiritual. Deuteronômio 24, versículo 16 diz: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um. Por isso que a salvação é individual. E é por isso que eu te convido, meu querido, a crer em Cristo, somente em Cristo. Não existe outro meio, segundo a Bíblia. Não existe uma outra porta, um outro mediador, uma outra mediadora. Não existe, segundo a Bíblia. Só Cristo nos dá a salvação. Você é uma pessoa que crê. Só porque seu pai crê, só porque seu pai é um diácono, não quer dizer que você vai ser salvo. Só porque seu pai é um pastor, não quer dizer que você vai ser um salvo em Cristo. Não tem nada disso. Nada te garante. Pode ser filho do ministro, do pastor. Vai dar a você algum privilégio espiritual? Não. Talvez você tenha mais conhecimento, vivido em um lar onde a palavra de Deus era partilhada. Mas a salvação é individual. Não importa, meu querido, se você está numa igreja nova, numa igreja antiga. Você precisa nascer de novo e confiar a sua vida somente a Cristo. O conhecimento de Deus é alcançado pessoalmente. E se você ficar na ignorância espiritual, acabará se comportando como os filhos de Eli, como um filho de Belial. Não basta ser filho de crente. Isso não quer dizer absolutamente nada, meu querido. É preciso que cada um de nós se aproxime humildemente da cruz de Cristo. Não basta andar nas companhias dos crentes. Tem muita gente que faz isso e não serão salvas porque não nasceram de novo. E se alguém não nascer de novo, como disse Jesus, não pode entrar no reino de Deus. Veja o exemplo de Judas Iscariotes. Ele andou 3 anos com Cristo, ouviu os mais belos discursos que o ouvido humano podia ouvir, viu os milagres mais poderosos que os olhos humanos podiam ver, e no entanto Judas Iscariotes foi um filho de Belial. Mas como pode? Ele andou ali ombro a ombro com Jesus e foi ao inferno. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é individual. A salvação é pessoal e intransferível. Há pessoas não crentes que rejeitam a salvação que Jesus oferece, argumentando, sabe o quê? Olha os argumentos que a gente ouve por aí. Eu examinei a vida de alguns sacerdotes por aí, eu conheço alguns filhos de sacerdotes, e eles não andam bem, e eles são corruptos, e eles são adúlteros. Mas e daí, meu irmão? Mas você conhece o filho do sacerdote, mas e o Senhor Jesus, você conhece? O grande erro dos filhos de Eli foi não conhecer o Senhor. E sabe de uma coisa? Aqueles que argumentam estão exatamente observando, examinando a vida dos filhos dos sacerdotes. Por isso não querem crer. Eu respondo com as palavras de Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Você está na igreja de crente, mas aquele pastor só rouba, aquele pastor, ele é avarento. Então você está observando o pastor. Mas você está conhecendo o Senhor? Meu querido, conhecer o Senhor. Primeiro, a nossa vida muda. Segundo, a nossa vida progride. Não fica estacionada no mesmo lugar. O que eu quero dizer mais é que o conhecimento de Deus, meu querido, ele é progressivo. Conhecer a Deus é uma caminhada que deve evoluir a cada dia. Há muitos que perderam a fome do conhecimento espiritual. Há muitos que perderam o apetite pelo pão do céu. Não come mais a palavra com aquela avidez, com o desejo de se alimentar realmente.
Estão aí se contentando com as balinhas que o diabo oferece. E assim ela acha que vai chegar a algum lugar. Mas não vai, meu querido. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos nos contentar com o ABC da vida cristã. Não podemos encarar nos primeiros degraus da escada da fé. Temos que continuar avançando, como diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por que os filhos de Eli se encontram nesse estado? Eles não conheceram o Senhor. O conhecimento de Deus não é finito e nem parado. Quanta gente que começou bem, começou orando, começou jejuando, começou na palavra e disseram no início da sua caminhada: eu vou ser fiel à palavra do Senhor. Mas com o tempo foram fazendo concessões. Ah, mas isso já existe, então eu vou assumir. Ah, mas essa crença também já foi dos meus pais, dos meus bisavós, agora eu vou colocar na minha vida também. Ah, eu creio na palavra, eu sou da palavra, mas essa tradição faz parte da minha fé. Ah, mas eu sou tão radical, Deus tocou no meu coração, Deus me libertou, Deus me fez um homem novo, uma mulher nova, restaurou a minha vida, restaurou meu coração, restaurou meu casamento, restaurou meu lar. Eu vou ser fiel à sua palavra. Com o tempo faz concessão. Ah, não, mas nossa, eu recebi o Senhor com toda essa situação, então eu tenho que assumir. Não tem que assumir aquilo que está pautado na palavra do Senhor. Quem somos nós para adulterar a palavra do Senhor? Quem somos nós para trazer concessões à palavra do Senhor? É o mesmo que nós estivéssemos dizendo: a tua palavra é suficiente, eu preciso acrescentar alguma coisa. A história me obriga a acrescentar alguma coisa, porque senão a tua palavra não é suficiente. Quem somos nós para adulterar a palavra do Senhor? Não, nós temos que crescer nela. Nós não chegaremos ao ápice do conhecimento de Deus, querido. Por que queremos fazer concessões se nem mesmo a palavra do Senhor nós conseguimos conhecê-la? Por que queremos fazer concessões, queremos trazer coisas estranhas que a palavra nunca deu suporte? Sabe qual que é o final disso? Desconhecimento da palavra de Deus. O que Oséias foi falar aqui, olha, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos, você conheceu, conheci. Mas o que a palavra diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3? Prossigamos em conhecer o Senhor. Nós estamos conhecendo outros deuses, outros personagens, outros indivíduos, história desse, a história daquele, o testemunho desse. Nós estamos conhecendo história de homens. E eu não estou dizendo que são homens ruins, não. São homens bons. São homens que têm muita história de testemunho também. Quantos que não foram homens piedosos, homens que pautaram as suas vidas na lei do Senhor? Mas foram pecadores, e assim como eu, e assim como você, necessitam do sangue de Cristo. A Bíblia diz que só Cristo é o único que não pecou. O resto, todos pecaram. Será que a Bíblia está mentindo para que eu faça concessões e dizer, além de Cristo, alguém mais não pecou? Será que a palavra está incompleta para mim fazer esse tipo de concessão? Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. E quantos de nós achamos que conhecemos? Que estamos bem, que estamos em paz, que estamos tranquilos. Mas não, meu querido. Cada vez que eu domino alguma verdade da palavra, vem outra que me desafia. Isso é normal, isso é necessário. Mudanças precisam acontecer. Tem gente parada no tempo. Tem gente agora aprendendo coisas que a Bíblia não ensina. Precisamos de mudanças literais em nossas vidas. Até quando nós vamos ficar aceitando as barras do diabo? Irmãos, tudo tem uma consequência. Esses filhos de Eli foram mortos em combates porque não conheceram o Senhor. Assim acontecerá com essa geração se não conhecer o Senhor. E sabe o que é pior? É quando ouvimos coisas tão importantes como essa, ignoramos. E fechamos os nossos ouvidos e continuamos na mesma religião, na mesma crendice.
Na mesma filosofia de vida, filosofia muitas vezes mundana, outras vezes místicas, misturando o santo com o profano, e vamos levando só porque temos um emprego, porque a minha família está bem, porque não está faltando nada em casa. Então a bênção está aqui, querido, cuidado. Cuidado que bênção mesmo, a única bênção que é bênção mesmo, é a nossa vida resgatada por Cristo. Que bens materiais eu posso ter hoje, amanhã posso não ter, mas a bênção do céu, ela não se mede com esses bens passageiros do nosso mundo. Não basta, meu querido, visualizar essas coisas simplesmente. Não basta, nós precisamos de mais. Nós precisamos progredir. Mudanças têm que acontecer. E às vezes são mudanças, meu querido, que assustam pessoas de longe e pessoas de perto. Pessoas que muitas vezes assustam com mudanças na sua vida, porque você optou pela palavra. Você optou em conhecer profundamente o Senhor e não ficar na esfera, e não ficar na praia, e não ficar molhando os pés, mas você mergulhou nas profundezas do Senhor. E aquilo vai se tornando tão forte dentro de você, tão natural e necessário da sua vida, que você sabe que o mar é grande demais para você abraçá-lo. E quando Deus vai te dando a visão, meu querido, o conhecimento das coisas dele, quando você vai crescendo, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor, essa segurança vem vindo. Quantas das vezes na sua fé você se sente abalado porque você está vendo que não é isso, que é desse jeito, te ensinaram desse jeito, mas não é desse jeito. Te ensinaram desse jeito e você, dentro de você, você se questiona, não é desse jeito. A palavra diz que é o contrário a isso que eu estou vendo, ou é isto que eu estou vivendo, ou se não estou vivendo, estou deixando acontecer, sem ao menos ser voz de profeta no meio dessas inconsequências, dessa impiedade, desta mistura de santo com profano. E muitas das vezes o meu argumento deixa que o Espírito Santo resolve. Meu querido, o Espírito Santo te chama, o Senhor te chama para ser boca dele. Esse argumento de que Deus vai resolver, eu preciso esperar, não aconteceu na vida dos apóstolos. Eles não esperaram. Eles foram ousados. Não foram bem recebidos nas praças públicas. Estevão foi morto, Tiago foi morto, Paulo foi morto, Pedro foi morto. Todos os seguidores de Jesus, os primeiros apóstolos, com exceção de João e com exceção de Judas, que se suicidou, todos os outros foram mortos. Por quê? Porque eles foram ousados, foram apaixonados pelo reino. Eles foram contra a correnteza, literalmente falando, contra as ondas, navios, que várias vezes os lançavam para trás, mas eles levantavam e continuavam. Eu sei que você está me entendendo, meu querido. A força dentro deles era uma força sobre-humana, sobrenatural. Sabe quem impulsionava aqueles homens? O Espírito Santo de Deus. Eles conheciam o Senhor, eles não tinham dúvida. Sabe por que eles não titubearam na hora de suas vidas serem ceifadas? Porque eles tinham certeza. Mas quantos de nós, na hora das provações, viramos as costas para o Senhor? Quantos de nós, durante as provações, por não conhecer o Senhor, por só ouvir falar, na hora de provar, na hora de se manter firme, nós arrefecemos e negamos a nossa fé sólida em Cristo para fazer concessões, para aceitar os outros tipos de ensinamentos, porque afinal de contas eu vou estar em comunhão com todo mundo. E eu creio que Deus me aceita assim. Meu querido, aqui não é questão de Deus aceita ou Deus aceita. A questão aqui é de optar pela sólida palavra. Não é Deus que vai fazer esse tipo de escolha, é você. Está na sua frente o caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. Não é Deus que vai se adaptar às nossas condições, meu irmão. Não é Deus que vai ter que se adaptar à nossa vidinha, à nossa microvida. Não. É nós que temos que nos adaptar à sua palavra. É nós que temos que colocar a nossa vida de acordo com a sua palavra. E não negá-la. E não tirar a força que essa palavra tem.
fazendo concessões. O que mais tem no mundo espiritual, no mundo cristão hoje, são concessões. O que é concessão? É quando você tem a sólida palavra, e esta palavra incomoda, então você vai aceitando coisas que não estão na palavra, ensinamentos, costumes, tradições, mesmo que religiosas, para você ficar bem com pessoas. Mas enquanto você fica bem com as pessoas, você fica mal com a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é Cristo. Se você está mal com a palavra, você está mal com Cristo. Assim estavam os filhos de Eli, mal com a palavra. A Bíblia vai descrever aqui a vida desses dois. Eles estavam totalmente contra a palavra. Talvez eles pensassem que por serem filhos do sacerdote, estava tudo, eles podiam fazer de qualquer jeito. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu quero trazer essa meditação justamente para que a gente possa pensar, para que a gente possa dar um basta às concessões que nós fizemos. O mundo está relativizado, tudo leva a Deus. Tudo, se eu fizer com piedade, se eu tiver uma religião piedosa, isso agrada a Deus. Se eu arrumar uma cesta de alimento, levar para um amigo, para alguém necessitado, mas não ter uma vida pautada, não tem problema, porque agrada a Deus, mas não é assim. A palavra não é relativizada. A palavra é exclusiva. Ela não faz concessões nem para a direita e nem para a esquerda. E que às vezes é necessário a gente mudar sim, meu irmão. Mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude, não aceitar as coisas como são apresentadas a nós, se ela não vier de acordo com a palavra. Sabe por quê? Porque você vai estar protegendo a sua salvação, protegendo o seu resgate. Quantos estão dizendo eu sou salvo, eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, mas você vai olhar no seu credo. Você vai olhar naquilo que constitui a fé daquela pessoa. Está cheio de concessões contrárias à Bíblia. Mas por que ela diz que está tudo bem? Porque foi enganado, foi enganada. E porque aconteceram coisas boas na sua vida. Eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que não têm fé em Cristo e têm uma vida boa, melhor que a minha, melhor que a sua. Nós estamos indo por esse tipo de sinais, ou por esses tipos de benefícios. Estou bem, estou trabalhando, família com saúde, então Deus está na minha vida. Mas quantas pessoas que não têm credo em Cristo, que não creem em Jesus, e tem carro, tem mais de uma casa, tem 2, 3 casas, pessoas que têm muito mais facilidade que você, e muitas vezes não creem em Cristo. Por que nós estamos fazendo esse tipo de avaliação? Se eu estou bem, então Deus está comigo. É que nós estamos olhando para aquilo que é palpável, para o material. Não estamos olhando para o espiritual. E quando nós não olhamos para o espiritual, acontece isso, esse engano. Os filhos de Eli estavam totalmente enganados. E foram mortos. Essa palavra, meu querido, é uma palavra que precisa despertar a gente. Não dá mais para ver essa descaracterização da palavra de Deus, essa falta de conhecimento de Deus. Estamos adorando as pessoas, adorando o homem, adorando até mesmo os ídolos. Mas de verdade, quando nós misturamos a palavra de Deus, desculpa, meu querido, mas nós não estamos adorando a Deus, porque Deus não recebe coisa suja e profanada. E por que nós estamos falando isso? Porque aqui o Senhor tem nos dado tempo de rever, para refazer, e se preciso for, lançar tudo fora para começar de novo. A coisa mais gostosa e libertadora que existe é você estar com a Bíblia na mão e poder partilhar da palavra, sem ter que ficar explicando concessões do mundo, sem ter que ficar dando explicações por mais bem explicadas que sejam, para que as pessoas entendam que aquela concessão que você fez, aquilo que você agregou à palavra de Deus, apesar de não estar ali, faz bem, te ajuda. Está adulterando a palavra.
A coisa mais libertadora que tem é você poder falar sem ter que estar explicando concessões, porque você não tem mais concessões. Você só tem a palavra. Ela é exclusivista, exclusiva. Por isso que ela é uma pedra de tropeço. Por isso que ela é escândalo neste mundo. Porque a palavra de Deus não abre porta para nenhum tipo de ensinamento que possa contradizer as palavras da própria Sagrada Escritura. E nesta tarde eu oro, porque aqui nos nossos lados, eventos religiosos, eventos, chamados eventos religiosos, acontecem sempre. E isso, essas festividades, festanças, não tem o respaldo da palavra de Deus. E não é de Deus. Os filhos de Eli não tinham o respaldo da palavra de Deus. Então não eram de Deus. Não eram filhos de sacerdote espiritualmente, eram filhos de Belial. E esse é um risco que a nossa sociedade corre. Porque apesar de ter uma fé religiosa, apesar de ser chamado povo de Deus, apesar de ter vários nomes que enfeitam os seus movimentos e as suas denominações, podem ser filhos de Belial. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para, como diz Oséias, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.